pessoal, dando início a mais um Up em Foque, série Raros. Estamos produzindo então uma série de conteúdos para falar sobre doenças raras. Meu nome é Bruno Gamba, eu sou Head de Negócios da Eleven Up. E hoje, na temática, nós vamos compartilhar a vivência de um portador de doença rara. E temos como convidado o padre Marlon Múcio. Padre, muito obrigado pelo aceite, muito obrigado pelo tempo. Eu acho que esse momento ele é mais do que necessário. Eu acho que a informação ela tem que ser compartilhada e eu gostaria muito de ouvir o senhor nessa perspectiva de um portador, né, da doença, toda essa história. Seja bem-vindo, obrigado pelo tempo. Por favor, apresente-se melhor, conte para nós então o que tem guardado nessa vida do senhor. Um abraço. Eu agradeço de coração, Bruno, o convite, a oportunidade. Saúdo você com muito carinho, o pessoal do UP também. E quero dizer que é um presente estar aqui podendo partilhar. Você disse para eu contar um pouco do que está guardado. Tem muita surpresa dentro de mim, pelo que eu tenho visto. Então eu vou contar um pouco do que eu sei, porque eu sou uma caixinha de surpresas. A medicina tem descoberto isso, a ciência tem falado isso, mas um pouco a gente já conhece. E eu quero também dizer, Bruno, que a informação, como você já deu aí o pontapé inicial, ela é super importante. A doença pode ser rara, mas a informação não pode ser rara. A informação não pode ser escassa. Hoje no Brasil, somando as pessoas que têm uma doença rara, lembrando que há de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, somando hoje no Brasil, a população de nós, pessoas com doenças raras, está em torno de 15 milhões de pessoas. É o que corresponde mais ou menos à população que tem diabetes. E no mundo somos 300 milhões de pessoas. Eu sou o padre Marlon Múcio, eu tenho 48 anos de idade, 21 anos de padre, sou formado em filosofia, em teologia, sou especialista em dependência química, moro em Taubaté, São Paulo, interior do estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, e eu descobri há 3 anos que eu tenho uma doença ultra rara. Ultra rara por quê? As doenças raras são assim consideradas aquelas que atingem até 125 pessoas em 100 mil pessoas. E a minha doença, ela atinge uma pessoa em cada 1 milhão de pessoas. Trata-se da RTD, sigla para deficiência do transportador de riboflavina. É uma doença, Bruno, que ela causa em nós uma grande fadiga. Eu não preciso fazer nada, muitas vezes, para estar exausto. E, por vezes, com pequenos esforços, eu posso ir à exaustão. A doença também causa muita dor no corpo todo. No meu caso, eu tenho muita dor no diafragma, que fica aqui entre o pulmão e o abdômen. E o meu diafragma, ele já é elevado e ele não funciona muito bem. Ele traz uma fraqueza. E aí vem a terceira característica da doença, a fraqueza muscular. Então, nós que temos RTD, hoje catalogados somos 11 pessoas no Brasil com RTD e 325 no mundo geneticamente diagnosticadas com RTD.
e causa uma fraqueza muscular muito grande. E a RTD ela nos causa essa fraqueza nos músculos todos, de maneira principal, sobremaneira ela causa essa fraqueza na audição, na visão, na deglutição, na fala, na respiração e na locomoção. De tal maneira que essa doença genética, essa doença neurodegenerativa, chamada RTD, essa doença que não tem cura, hoje não tem cura, existe tratamento, mas a cura ainda não há na ciência. Essa doença faz de nós milionários, porque um caso em cada 1 milhão de pessoas. Essa doença faz de nós sobreviventes, verdadeiros heróis. Heróis se soubermos lidar com ela, se buscarmos levar com uma certa leveza o peso da doença e com muita fé, mesmo que alguns não tenham fé ou creiam de maneira diferente de mim, que sou cristão, que sou católico, nós precisamos unir aí a fé, o bom humor, e precisamos levar com muito gingado os efeitos dessa doença para que possamos sobreviver. Pelo que o senhor nos conta, acaba trazendo grandes limitações, né? Porque ela está envolvida todos os sentidos, né? E a locomoção. Isso deve, de alguma forma, com certeza, impactar muito a rotina, né? O que a vida que era antes e depois dos sinais clínicos. Porque o diagnóstico ele pode demorar muito tempo para chegar, né? O senhor falou que faz parte de um grupo seleto de 9 no Brasil, todos geneticamente diagnosticados. Para o senhor, este diagnóstico ele chegou com num certo tempo, curto tempo, né? Foi essa certa facilidade ou não? O senhor passou por uma escalada de inúmeros médicos, inúmeros diagnósticos não errados, né? Já sabendo que saem diagnóstico certo, mas por diagnósticos errados, inúmeras especialidades médicas ou não? O senhor teve o diagnóstico rápido, né? E conseguiu já, de alguma maneira, iniciar um tratamento assertivo. Há 3 anos, o senhor comentou 3 anos, estou certo, né? Há 3 anos, Bruno, eu recebi o diagnóstico e foi a segunda opção aí que você deu. Não chegou fácil o diagnóstico para mim, foi um verdadeiro calvário, foi uma via sacra. Por quê? Os primeiros sintomas da doença eu tive aos 7 anos de idade, quando eu fiquei duplamente surdo e precisei passar por 2 cirurgias em cada ouvido. Hoje já se somam 14 cirurgias. Só no ano passado, de 2021, eu passei por 9 cirurgias, todas com anestesia geral e todo aquele impacto. Foram 7 cirurgias na traqueia, e aí eu me tornei traqueostomizado. Eu uso um respirador mecânico 24 horas por dia. Eu também fiz 2 cirurgias de gastrostomia, porque no momento mais crítico, digamos, da doença, há exatamente 1 ano, eu não conseguia direito mastigar nem engolir. Então, a comida teve que vir via sonda diretamente no meu estômago. Hoje, eu já consigo, graças a Deus e à ciência, me alimentar oralmente. Então, hoje a comida já vem pela boca, já, Bruno, mas a medicação vem todinha pelo estômago, porque hoje eu preciso de 240 comprimidos por dia. Então haja garganta, eu brinco, haja goela para isso tudo. Então não dá. Então os comprimidos são, tira-se a cápsula, tira-se o invólucro da cápsula, do comprimido, eles são macerados,
são diluídos em água e vêm diretamente no meu estômago. Eu demorei, Bruno, 9 anos para chegar ao diagnóstico. E como você disse, eu creio, não que erraram os médicos anteriores, porque eu penso, coitadinhos, com tanta doença rara, 6 a 8 mil, não cabe na grade curricular da Faculdade de Medicina, como também não cabe na grade curricular de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, de fonoterapia, e eu me valho de todos esses profissionais para me manter vivo, não é? Mas as doenças raras, e hoje, graças a Deus, já há mais olhar para elas. Nós, pessoas com doenças raras, nós brincamos, nós não precisamos de dó, nós precisamos de estudo. Então, hoje, já existe mais estudo, mais consideração. Eu tive os primeiros sintomas aos 7 anos de idade. Aos 14, eu trabalhava no banco. Eu não queria comer a marmita, porque mastigar e engolir me cansava. E eu passava o meu tempo do almoço todinho dormindo no banheiro, ou em algum cantinho onde nós, funcionários, podíamos descansar no tempo do intervalo. Eu fui ordenado padre no ano 2000, e nas primeiras confissões, nos primeiros atendimentos dos fiéis, eu chegava a dormir na frente do fiel, que o cansaço era muito grande. Então, ninguém desconfiou de uma doença rara. Pensavam, ele sempre trabalhou muito, isso é estresse. Outros pensaram, vamos tratar como depressão. Mas a medicação e a terapia, tanto a terapia medicamentosa como a terapia com psicólogo, psiquiatra, não mudaram nada. Depois disseram, ele tem burnout, síndrome de burnout. É um trabalhador ao extremo, ele é um workaholic, então ele trabalha demais, mas não tinha resultado. E eu tive uma melhora muito grande já, e estou vivo, o que já é um milagre. E por conta de eu ser padre e ter, graças a Deus, um ministério de padre muito querido, muito amado no Brasil todo e além do Brasil, eu já viajei vários países pregando o nome de Jesus, já escrevi 40 livros, mas o fato é que as pessoas dizem, Padre Marlon, nós vamos pedir um milagre para o senhor. E eu digo, opa, eu creio que pode acontecer. Mas eu estar vivo, Bruno, já é um milagre. Então, não que eu coloque limites à ciência, muito menos ao poder de Deus. Mas eu estar vivo, hoje eu vivo em home care. Eu vivo numa internação hospitalar, ou melhor, domiciliar. E eu fico quase que 24 horas na cama, por conta do cansaço e da fraqueza muscular. Hoje as dores estão bem controladas, mas eu vivo internado dentro de casa. Claro, quando eu dou conta, eu continuo escrevendo aqui meus livros, faço minhas lives e coordeno uma obra social, graças a Deus, grande, tudo através do WhatsApp, as redes sociais facilitam, mas, como você disse, a doença nos traz limitações, nos traz desafios, e eu tento transpor esses desafios e não parar neles. Nesse ponto que eu também gostaria de conversar com o senhor, de ouvir do senhor, né? Bom, primeiro eu quero voltar na minha fala sobre os diagnósticos errados, né? Os médicos, eles usam o conhecimento e as ferramentas que ele tem nos momentos e baseado no conhecimento que tem no momento. Então, não quis a comunidade médica, de maneira alguma, dizer que fizeram errado o diagnóstico.
Mas, na prática, sim, né? O senhor passou por uma escalada de hipóteses até chegar na definitiva. Então, não gostaria de deixar isso bem claro, se isso soou mal, né? Não, fique tranquilo. Eu entendi e eu penso que o pessoal também compreendeu, Bruno. Fica tranquilo. Que bom, que bom. Bom, e depois, voltando nesse finalzinho da sua fala, padre, que o legal, né, o interessante, o vibrante é que o senhor não parou com as suas atividades. A doença, ela impôs limitações, mas ela não te limitou a exercer uma profissão que é, assim, um propósito de vida para poucos, né? Independente se é cristão, se é qual é que é a crença, ter esse papel de propagar o bem, o amor, esse tipo de fala, eu acho que é único, né? Então, e que a doença não te limitou de fazer isso. E se a tecnologia, né, as facilidades aí de redes sociais, de WhatsApp, te permitem fazer isso, compartilhe conosco. Como que o senhor, então, hoje faz, de certa forma, a sua atividade como padre? Perfeito, Bruno. Eu penso que o diagnóstico, ele não é um fim, ele é um começo. E quando eu recebi o diagnóstico, eu e meus pais choramos no consultório médico. Choramos muito. Não de tristeza, mas de alívio. Porque finalmente eu sabia o que eu tinha e eu podia tratar o que eu tinha. De alguma maneira eu podia tratar. E eu tinha ido já porque os profissionais da saúde, de maneira especial os médicos, aqui de Taubaté, disseram, olha, procure São José dos Campos, Taubaté já não dá conta. Vá para São José. Fomos para São José dos Campos. São José dos Campos nos disse, vai para a capital. A capital nos disse, tem que procurar uma universidade. Então, aqueles médicos que lidam com pesquisa, que estão atualizados com o que está acontecendo, com novidades, congressos e tal, e dito e feito. O médico que fez o meu diagnóstico foi um médico geneticista, ou seja, ele cuida da nossa genética, chamado Rodrigo Ambrósio Foch. Ele é pesquisador da Unifesp. Então, ele estava antenado com essa possibilidade. E hoje, faz 2 anos que eu estou praticamente na cama, e nestes 2 anos eu celebro a missa todo dia na cama. Quando eu dou conta, eu coloco uma mesinha sobre as minhas pernas e pego o meu notebook e escrevo os meus livros. Eu literalmente, Bruno, troquei os pés pelas mãos. Que os pés estão um pouquinho mais fracos, as pernas também, mas os dedinhos estão bons. Há momentos em que não. Mas quando eles estão bons, escrevo os meus livros, faço os meus posts nas redes sociais. Hoje, graças a Deus, entre Facebook e Instagram, já são mais de 400 mil pessoas. Então, eu celebro a missa aqui da cama, aqui eu rezo pelo mundo inteiro, e a oração, ela tem um poder, Bruno, mais forte do que de uma bomba atômica. É mais rápido do que um míssil, um foguete. Mas eu procuro também dar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, através dos livros, das lives, dos posts nas redes sociais, porque hoje é a sociedade da informação. A gente tem que se comunicar. Já dizia o velho guerreiro Chacrinha, que quem não se comunica se trumbica. Eu não quero me trumbicar e não quero trumbicar ninguém. O que você está fazendo, e a AMP está fazendo, é um trabalho belíssimo. A gente tem que levar informação, tem que fazer conscientização. Dia 28 de fevereiro, justamente por ser fevereiro, um mês atípico, menos dias, 28 de fevereiro é o Dia Mundial da Doença Rara. Então, em torno desse dia,
um bocado de dias antes, também depois, há várias iniciativas no mundo para que as pessoas levantem uma anteninha. E geralmente os primeiros a levantarem, Bruno, são os pais. Os pais de um paciente com doença rara, por vezes, com toda a reverência à comunidade médica, sabem mais do que os médicos. Que os pais dizem, não, doutor, o sintoma está desse jeito. Não, doutor, não se encaixa no quadro de sintomas dessa doença. Não, doutor, tem mais isso que a gente percebe. Então, os pais mais conscientizados, a própria pessoa enferma, bom, muitas são criancinhas, não vão se tocar tanto na informação, mas o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, o avô, a avó, padrinho, madrinha, vão se tocar. E quando a ciência, a comunidade científica, não só a comunidade civil como um todo, mas quando a comunidade científica, pelo menos abre essa hipótese, pensar fora da caixinha e da casinha, será que tal pessoa não tem uma doença rara? Vamos procurar fazer um exame genético? Vamos levar para um geneticista, um neurologista? E aí, geralmente, começam-se a encaixar as pecinhas desse quebra-cabeça. Certo. E o senhor tocou num assunto, numa parte do assunto que, pensando no desenrolar dessa busca por um diagnóstico, a aproximação com a universidade, né? É na universidade que ocorre, dão os primeiros passos sobre o conhecimento. E a ciência ela é a base de tudo isso, né? Tanto que, no seu caso, o senhor descreveu que sim, pediram para o senhor entre em contato com a universidade. E lá estava o Dr. Rodrigo, né? Isso. O Dr. Rodrigo, que estava antenado, que é um estudioso deste grupo de doenças, enfim, que pôde ter o insight e falar, provavelmente essa é a hipótese, sim, pelo exame genético comprovar. Lógico, não tirando aos demais pilares que o senhor pontuou aqui como base para a sustentação pós-diagnóstico ou durante as manifestações clínicas, mas a ciência ela não pode ser negligenciada, né? Ela não pode ser jogada para o lado, assim como a fé não pode, assim como a leveza, assim como o otimismo, a empatia, enfim. Então, nesse contexto, né, nessa fala aí que o senhor, acho que até pela profissão e dom que o senhor tem, fala para a gente, compartilha essa visão que o senhor tem mais ampla, né, de sentir e de expressar sobre tudo isso, sobre o dia a dia. Perfeito. Eu sou estudado hoje, Bruno, pela ciência. Eu sou um objeto de estudo com muito carinho. Eu falo, pesquisem o que quiser, porque eu quero ajudar outras pessoas a chegarem ao diagnóstico. No caso da minha doença DRTD, deficiência do transportador de riboflavina ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. Se o diagnóstico é feito quando o paciente é criancinha e se não há tratamento, a maioria das criancinhas vão falecer antes dos 5 anos de idade. Então, precisa-se fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce salvam vidas. A informação salva vidas. E nós tivemos há pouco tempo, você conheceu, o Papa João Paulo II, que já foi canonizado. São João Paulo II, ele dizia que existem 2 asas, que o passarinho tem 2 asas, e de fato, o passarinho tem 2 asas. E ele falava que a fé e a razão são as 2 asas que nos levam a Deus. Passarinho com uma asa só não voa.
Então eu preciso da fé e da razão. Não é porque eu sou um padre, ou um cristão convicto, e um católico praticante, que eu vou abrir mão da razão e da ciência. Muito pelo contrário. Quando os médicos prescrevem, tem que tomar isso e isso. Eu faço fisioterapia todo dia, fonoterapia 3 vezes na semana. Eu me submeto ao tratamento clínico, ao tratamento medicamentoso. Caso contrário, eu estaria brincando com a minha vida e com as vidas das quais a minha vida, humildemente eu falo, de alguma maneira dependem. Então eu preciso unir a fé e a razão. E aqui vamos tomar fé, então, nesse contexto mais amplo, Bruno, aquilo que a pessoa crê. Porque se ela crê em algo, se ela tem um motivo pelo qual viver, ela suporta qualquer como. Isso é do psiquiatra Viktor Frankl. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Então eu tenho que ter uma motivação. O meu neurologista, ele brinca muito assim, que eu tenho uma boa reserva psiquiátrica, que eu tenho uma boa reserva de resiliência. Eu digo amém. Eu creio que é uma graça de Deus. Mas eu também tenho motivações. Ora, eu não me levanto da cama todas as manhãs, como a maioria da população. Mas todas as manhãs eu desperto para a vida. E eu peço aos meus cuidadores, à minha família, eu peço aos profissionais que me assistem 24 horas por dia no meu quarto. Abram, por favor, a janela do meu quarto. Abram, por favor, a janela do meu quarto. Então, se você tem um porquê, uma motivação, uma fé, uma crença em que se agarrar, isso vai lhe dar um poder de resiliência, de superar obstáculos, de transpor obstáculos, de alcançar objetivos fora do comum. Isso é comprovado pela ciência. E aí, se você une essa asa do passarinho, que é a fé, que é o crer, o sonho, ter por onde viver, por que viver, a ciência, você está colaborando consigo. Eu estou disposto a fazer tudo o que for possível para que me ajudem, e eu tenho que ser o primeiro a querer me ajudar. Então eu creio em Deus e creio na ciência que Deus inspira aos cientistas. É isso. Muito lindo, maravilha, maravilhoso. Padre, num do texto que o senhor passou, para eu conhecê-lo, né, para a gente iniciar essa conversa, nesse texto o senhor conta, e aí eu acho que até faz parte do processo de aceitar, né, a doença e as limitações que ela coloca. O senhor conta um episódio de uma missa que o senhor foi rezar e não se sentiu tão disposto ou apto a estar ali naquele momento, né? E aí uma curiosidade familiar vem e te coloca de novo no altar, se me permitir, como o senhor sempre esteve. Conta pra gente fechar nossa entrevista, nosso bate-papo. Conta esse desfecho pra gente, essa passagem. Foi muito interessante. Aconteceu, Bruno, com a minha sobrinha, Marianinha. Hoje ela tem 11 anos, 13 anos, e esse episódio, então, aconteceu há uns 3 anos, ela devia, então, estar ali pelos 10 aninhos. Bom, eu comecei a cair muito, eu caía dentro de casa, eu caía na rua, aqui em casa várias barras para eu me segurar no banheiro, para não cair tanto e não me machucar e não causar um desastre e tal. Mas aí eu comecei a usar a bengala. Depois da bengala não foi suficiente, eu fui para o andador. Depois de um tempo o andador já não era suficiente,
Eu fui para a cadeira de rodas. Depois da cadeira de rodas, eu cheguei na cama. Mas quando eu estava cursando a vida pelo andador, certo dia eu tive que ir pela primeira vez com o andador à igreja celebrar a missa. Eu me lembro que eu cheguei até o altar com a cabeça baixa. Eu estava cabisbaixo, envergonhado, totalmente sem jeito para celebrar a missa. Eu quase não encarava os fiéis. Eu estava me sentindo envergonhado, talvez um pouco derrotado, e eu celebrei a missa quase sem fitar os olhos dos fiéis. Só que eu cheguei, isso era um sábado, cheguei em casa e a Marianinha me viu chegando de andador e ela disse: oi, tio padre, como foi a missa? Falei: Marianinha, o tio padre não gostou, porque eu cheguei de andador e eu fiquei muito envergonhado, fiquei muito sem jeito, os fiéis ficaram preocupados com a minha saúde, com a doença avançando, e ela disse: tio padre, não fica assim. Tio padre, você explica o evangelho tão direitinho, por que você ficou preocupado? E aí ela ainda disse: eu te amo até a lua, tio padre, eu te amo, eu te amo, você é o padre mais lindo de todas as galáxias, eu te amo. E ela disse coisas assim tão fortes, que no dia seguinte, aí no domingo, eu fui celebrar a missa com o andador, mas de cabeça erguida. E aí eu já olhei para os fiéis, já tive novamente um sorriso no rosto, e eu pude até brincar com eles. Pois é, vocês viram? Eu aumentei o meu número de pernas. E aí eu brinquei com eles, e aí eu dei uma gargalhadazinha, e eles também riram um pouquinho, de tal maneira que eu logo eu procurei brincar com a doença, extraindo até mesmo de momentos difíceis um riso, um sorriso, porque isso a torna mais leve e me torna mais vencedor. Entendi. Assim, para mim, eu já não tem muito tempo, eu conversei com a Michele, e a história dela também de superação, de resiliência, de adaptação. Falei para ela que é uma história que inspira e que faz a gente que não é portador de nenhuma limitação nesse sentido a fazer várias reflexões sobre o que a gente está olhando e reclamando, entre aspas, ou colocando problemas, né? E assim eu falo para o senhor, eu acho que são histórias que minimamente a gente que não é portador de nenhuma doença rara tem que ouvir e olhar assim e falar: calma, estou reclamando de quê? Por onde? O que isso está impactando e me impedindo de fazer o quê? Né? Que eu acho que assim, a história de superação de vocês, no mínimo, nos faz pensar isso. Inspiração, vocês já são, e o dom que o senhor tem como é que fala? A tarefa que o senhor exerce aqui na Terra, ela é também assim gratificante, né? Então, pedir para o senhor algo de inspiração, talvez o senhor seja a inspiração em pessoa, né? O que está acontecendo, a sua trajetória seja de inspiração. E o senhor falou muito de resiliência, e eu acredito que a resiliência ela é assim uma das maiores ferramentas que a gente tem, porque não podemos ser engessados em nenhuma situação da vida, né? E a resiliência, eu acho que ela, bem trabalhada, ela é assim uma ferramenta poderosa. E o senhor falou de resiliência umas 2, 3 vezes. Não sei se essa é a base, né, do seu compreendimento e a forma como realmente o senhor lida, mas eu gostaria de ouvir uma mensagem para todos e também para um portador
que tem certas limitações, ou que está encarando uma fase de luto, ou que está encarando uma nova perspectiva de vida, ou que está em busca de um diagnóstico. Gostaria de ouvir para a gente até finalizar esse nosso bate-papo com uma mensagem sua, algo que realmente o senhor trabalha aí um pouquinho para compartilhar conosco. Sim, Bruno, sempre há vida, sempre há opções de vida, sempre há possibilidades de vida. Eu conheci logo no começo do meu ministério sacerdotal uma senhora que tinha câncer e ela curava o câncer numa área do corpo, o câncer voltava em outra área do corpo, curava ali e voltava em outra área. E ela participava de todas as festas familiares, ela se pintava, ela estava sempre bonita e alegre. E ela me dizia: Padre Marlon, eu só vou morrer quando eu morrer. E há muitas pessoas, Bruno, que morrem antes de morrer. Eu já digo um pouco além do que a Ângela me dizia. A Ângela dizia: só vou morrer quando eu morrer. Eu já digo que nem quando eu morrer eu vou morrer. Porque lá do céu eu vou continuar trabalhando muito sobre a face da terra. Então eu penso que sempre há jeito de fazer. Não dá de um jeito, vamos fazer do outro. Não dá por aqui, vamos por ali. É como o rio. O rio não briga com ninguém. Mas se você coloca um dique, um obstáculo em certo estágio do rio, ele vai fazer a volta e a água vai pelo outro lado e vai desembocar em outro desembocadouro. Então, a vida é algo pelo qual devemos lutar sempre. Porque a nossa vida, que é dom de Deus, e há outras vidas pelas quais nós vivemos e podemos viver. E Madre Teresa de Calcutá, amadíssima na Igreja Católica e nos mais diversos credos, Madre Teresa de Calcutá dizia: nenhuma pessoa passando pela minha vida pode seguir caminho sem antes se tornar uma pessoa melhor. É isso. A nossa vida nos melhora quando melhoramos a vida de alguém. Então é causa e efeito. É causa e efeito. Eu fazendo o bem, estou fazendo o bem primeiramente para mim mesmo. Fazer o bem faz bem. Ser bom faz bem. Então todos nós, de alguma maneira, tendo uma doença rara ou mais comum, uma doença aguda ou crônica, passando pela fase do luto, como você disse, tendo sofrido um luto, um revés, uma perda material, ou uma perda de alguma pessoa, ou então puxaram o seu tapete, enganaram você, pegaram os seus segredos, colocaram na frente do ventilador, de repente traíram você, sabe, passaram a perna em você, puxaram o seu tapete. Você pode se recriar. A possibilidade de se recriar, de se refazer, é algo lindo que nós temos. Veja a lagartixa, você corta o rabo dela, ela continua pulando. Tira uma patinha dela, vai nascer outra. Então, vamos nos recriar, vamos nos remodelar e, acima de tudo, nos abrir à graça de Deus, à graça do alto, da nossa fé, da nossa crença, para que a gente se melhore e melhore o mundo. O mundo muda quando a gente muda. Amém. Muito bom. Nossa, Padre, estou assim feliz demais em conhecê-lo, feliz demais em ouvir, em ter este momento, essa conversa com o senhor. Eu acho que é o que eu falei. No mínimo, a gente tem que olhar para internamente, para os externos e aprender muito com tudo isso. No mínimo, tem esse. Eu gostaria muito que esse bate-papo, assim como o Michele, assim como outros conteúdos que nós estamos produzindo,
por orientação, por conhecimento básico, de direitos, de como que a sociedade tem que se comportar e incorporar e trabalhar a inclusão, enfim, de uma série de coisas. Eu estou assim muito feliz, né? Então quero agradecer mais uma vez a participação do senhor no Up em Foque. Quero dizer que iremos trabalhar muito para que essa mensagem alcance pessoas que precisam dessa mensagem, né? Acho que é o nosso, já temos como propósito esse projeto, que agora a conclusão dele seja de fato que esse conteúdo encontre pessoas que precisam desse conteúdo. Esse é o foco do nosso objetivo. E mais uma vez, muito obrigado pela participação e pelo tempo, né? Eu que agradeço, Bruno, porque toda vez que eu dou o meu testemunho, ou eu conto um pouquinho da minha trajetória, eu me torno mais forte. Sou eu sedimentando minhas crenças, meus valores, minhas resiliências, minhas lutas. Sou eu dando um novo sentido a cada limite, a cada obstáculo que aparece. Então, Deus lhe pague, muito obrigado. E vamos dar um up na Up em Foque, e vamos dar um up na nossa vida, porque nós somos feitos para o alto, não fomos feitos para baixo. Eu sou apenas um passarinho, meu nome é Marlon, que vem do francês arcaico, Marlon, aí deixa de ser paroxítona e passa a ser uma oxítona, é Marlon, que significa pequeno falcão. Eu sou apenas um pequeno falcão, mas eu tenho da águia o olhar. Meu tamanho é de falcão, mas eu tenho o olhar da águia. Up. Maravilha, muito obrigado, padre. Muito obrigado mesmo, prazer em conhecê-lo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Up em Foque. O tema de hoje foi a biografia do Padre Marlon, né? Ele trouxe pra gente o dia a dia e a vivência de um portador de uma doença rara. Todo esse conteúdo está disponível no nosso YouTube, no nosso podcast e na nossa página de portal de conteúdos. Estarão todos os links na descrição. Até breve, um abraço, até mais. Sou Bruno Gamba, Head de Negócios da Eleven Up.